Olá, pessoal, graça e paz, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje o nosso quinto vídeo sobre essas informações da ansiedade. Chegamos à reta final da nossa semana, uma semana muito legal, né? Eu amei estar compartilhando com vocês esses conhecimentos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a visão espiritual do medo e também de como vencer essas crises à luz da Bíblia. O nosso Senhor, Ele deixou pra gente um manual de vida, então não há nada que nos aconteça que não tenha escrito na Bíblia como vencer. Então vamos lá. No começo dos vídeos, nos primeiros vídeos eu falei para vocês sobre o profeta Elias, né? Elias, ele foi um profeta que teve muito sentimento de angústia, ele teve frustrações, ele teve ansiedade, ele teve depressão e chegou a pedir a morte, né? Quantas vezes a gente escuta que a pessoa, quando chega no estágio depressivo, ela deseja a morte, porque ela quer terminar, quer acabar com aquela dor que está dentro do peito dela. Ela não quer realmente, de fato, morrer, mas às vezes para ela a morte é a única saída de acabar com aquela dor, né? Como eu falo sempre aqui, isso é muito perigoso. A depressão nos leva a lugares terríveis que só o nosso Senhor Jesus consegue nos tirar de lá, e muita ajuda, né? Da nossa rede de apoio. Então Elias, ele chegou a esse ponto de desejar a morte. Elias, ele foi chamado como porta-voz de Deus. Ele era responsável de lembrar o povo de Israel que eles eram do Senhor. Porém, ele se frustrou, se decepcionou com a idolatria do povo, né, naquela época. E Elias, ele foi assim incrível. Ele realizou grandes feitos em nome do Senhor. Elias profetizou a seca, confrontando diretamente a capacidade dos deuses que aquele povo adorava, que eram os deuses da fertilidade da vida. Então, ele profetizando a seca, não existia fertilidade nem vida. Então, ele confrontou diretamente a capacidade do poder desses deuses. Após a profecia de Elias, né, o próprio Deus guardou ele. O próprio Deus ali confirmou que era com ele e guardou ele, levava comida, ele tinha provisão, ele tinha comida, ele tinha bebida, ele tinha água. Após o ribeiro secar, depois que o ribeiro que ele tinha ali pegava as providências, né, tinha as providências ali para suprir seu corpo. Após o ribeiro secar, Deus enviou ele de forma providencial e milagrosa até a viúva, né, que ele foi lá, multiplicou o azeite, a farinha da viúva, e ela também abençoou a vida de Elias. Ele ressuscitou o filho da viúva, e um grande feito dele foi juntar, né, todos os profetas de Baal no Monte Carmelo, e ali ele restaurou um altar ao Senhor. E enquanto os profetas de Baal se machucavam para chamar a atenção, né, se mutilavam, fazia todo aquele ritual deles e não foram atendidos, Elias clamou ao Senhor e desceu fogo dos céus e consumiu ali todo o holocausto que estava naquele altar. E depois disso, Elias matou a espada os 450 profetas de Baal. Sendo que depois que isso tudo aconteceu, Elias estava ali cheio de vitórias para contar. Mas aí lá em 1 Reis 19, versículo 2, a gente vê que Jezabel lança uma ameaça contra Elias. E nesse momento Elias tem medo. Elias sente medo, né? E o medo sempre guia as pessoas a um distanciamento da vontade de Deus. O medo, ele aprisiona a pessoa. Quando o medo está no controle, ele leva a pessoa ao isolamento, que não é da parte de Deus. Leva a depressão, leva ao pânico, leva a sentimentos de morte, até mesmo ao suicídio, né? Quantas vezes a gente, como eu falei, a gente pode estar bem, ok, espiritualmente, fazendo grandes coisas em nome do Senhor, mas a nossa alma, né, que é a parte onde fica guardados os nossos sentimentos, está abalada. Por isso que precisamos cuidar da nossa alma,
né? Por quê? Porque é na nossa alma que a gente produz fé, que a gente produz esperança. Isso a gente chama de inteligência emocional. São sentimentos que a gente não vai ter por livre e espontânea vontade, mas que a gente precisa acreditar e produzir eles dentro de nós, assim como nós falamos ontem, através dos hormônios, né? Do quarteto da felicidade. Você vai produzir alegria, gratidão, felicidade. Assim é a fé, a esperança, a perseverança. Todos eles são sentimentos que nós precisamos acreditar e produzir. A fé, ela sempre guia a gente na vontade de Deus, né? A fé, pela fé em Deus, Elias, ele matou os 450 profetas de Baal, mas depois, logo um pouco na frente, ele já estava com medo de Jezabel. As ameaças de Satanás, elas vêm de todas as formas e muito frequentemente. Damos créditos às mentiras de Satanás no lugar das palavras de amor do nosso Pai. A Bíblia, ela diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, por que a gente não acredita nesse verdadeiro amor? A gente prefere acreditar nas mentiras de Satanás. E é aí que a gente fica com medo, fica frustrado, fica decepcionado. Então, nesse momento, Elias fugiu, se escondeu. Ele começou a dar confiança para aqueles pensamentos catastróficos, negativos, né? Ele não conseguiu olhar para aquilo que Deus tinha feito. Ele olhou para ele, né? Tão pequeno, tão condicionado, né? Ele olhou para a natureza dele humana, mas ele não olhou para a natureza de Deus. Ele não olhou que Deus estava a favor dele. Se ele conseguiu destruir 450 profetas, quem era Jezabel? O Senhor podia, assim como fez, destruir ele também. Mas eu acredito que naquele momento Elias olhou tanto para os sentimentos dele que ele começou a olhar para a natureza dele fraca. Ele não confiou mais no poder de Deus, ele confiou na mentira de Satanás, né? E ele pensou, poxa, eu fiz tudo isso para morrer desse jeito? Então ele se frustrou. O medo de Elias faz ele fugir para longe e pedir a morte. A dor na alma, a solidão, a angústia, o cansaço psicológico dele fez ele desejar a morte. Ele pensou, ele acreditou nos sentimentos. Lembra que eu falei que não é a alma que pode governar o espírito tem que estar governando a alma tem que estar submissa ao espírito, porque senão a gente acaba acreditando nos nossos sentimentos e nem sempre eles são bons. Na maioria das vezes os nossos sentimentos mentem, então a gente não deve acreditar neles. Só vencemos as mentiras de Satanás fortalecidos na palavra de Deus. Elias se esconde na caverna e Deus chama ele para fora. E aí, após um vento forte, terremoto, fogo, o Senhor fala com Elias numa brisa suave. No momento da sua angústia, Deus não vai falar com você no meio da agitação. A palavra de Deus, ela diz o quê? Em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o Deus do secreto te recompensará. Então é no secreto, é no silêncio. Deus, ele vai se manifestar para você de forma suave, de forma amorosa, de forma compassiva e misericordiosa em meio às suas crises. E aí o Senhor, ele se mostra a Elias em uma brisa suave. Deus mostrou que independente das circunstâncias, das adversidades, ele estava na paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes a gente, no momento da ansiedade, principalmente depois que a gente pratica o autoconhecimento, depois que a gente está com a terapia ali em dia, a gente vai identificando os gatilhos. E às vezes no momento que antes você surtaria, você recebe uma paz tão grande dentro de você, essa é a paz que excede todo o entendimento. Você entende a sua história, entende as suas dores, nós somos feitos de tudo que a gente viveu até hoje. Infelizmente, não foram só coisas boas, os traumas também ajudaram a construir quem nós somos hoje. E quando você consegue identificar os traumas, a raiz desses traumas, entende que existe um propósito por trás disso tudo, você consegue identificar seus gatilhos e em um momento que talvez você entraria em crise, você fique em paz. Né? Isso assim gente, isso é maravilhoso. Só Deus, ele é capaz de dar essa paz. E aí Deus restaurou depois a vida de Elias,
né? Eu não vou entrar na palavra, mas depois vocês leem lá em 1 Reis 19, tem toda a história ali de Elias. E aí Deus, ele pratica a terapia do cuidado. Quantas vezes tudo que a gente precisa é sentar com alguém, tomar um café e falar. E a pessoa ouvir, né? Ter uma escuta perfeita, uma escuta sem acusações, né? Nós precisamos exercitar também a nossa escuta, porque às vezes a gente quer só falar, né? E a fala, ela traz cura. Quando você bota para fora aquilo que está te angustiando, você recebe a cura. Isso é psicanálise. Eu falo que Jesus era o maior psicanalista da história, né? No momento lá que o cego estava falando para ele, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí todo mundo querendo saber o que tinha acontecido, se ele tinha pecado, se os pais tinham pecado. Jesus foi lá e perguntou a ele ainda: o que queres que eu te faça? Né? Jesus sabia que ele queria enxergar, né? Isso me emociona muito, porque Jesus, ele sabia do que ele queria. Jesus sabe do que a gente precisa. Mas Jesus, ele quer ouvir. Ele quer que a gente fale, né? Tem uma coisa que eu li num livro, se eu não me engano, no livro do pastor Josimar Ramos, que ele fala, né, num momento, ele falando sobre oração, ele fala que a gente tem que chegar a Deus não como um Senhor, mas como um Pai. E aí ele fala assim, fecha os seus olhos e imagina o trono de Deus. Imagina Deus sentado lá naquele trono. E imagina você chegando até Ele para pedir algo. Mas não imagina você chegando ali ajoelhando como Senhor, não. Imagina você chegando e se lançando nos braços dele como filho. E depois que eu comecei a pensar, trazer isso para minha vida, todas as vezes que eu passo por um momento de angústia, de aflição, de ataques, eu mentalizo isso de verdade. Lembra que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas espera que aconteça. Então eu fecho os meus olhos, imagino o trono da graça de Deus, ele sentado ali e eu entrando naquela sala do trono e ele já sorrindo, assim como um pai espera pelo seu filho. E eu me lançando nos braços dele e abraçando ele, falando: Pai, me ajuda. Né? E eu chego a me emocionar porque isso faz parte da minha vida. Então, que você leve isso para sua vida também, né? Não é técnica de ancoragem, mas é a fé. Né? E eu uso a fé, hoje eu posso dizer que eu uso a fé ao meu favor. E aí, Deus, ele praticou com Elias a terapia do cuidado. Quantas vezes as pessoas precisam só de alguém que as ouçam, só isso. Você sentar numa mesa, sentar ali, a mesa que traz cura, né? No momento de comunhão, você tomar um café e a pessoa falar e você só ouvir. Não precisa falar nada. Eu sei o que você está passando. Eu já passei por isso. Não fale. Pratique a escuta, pratique ser ouvinte, ser ouvidos também. A nossa pastora fala que nós precisamos ser ouvidos para aqueles que precisam falar. A psicanálise, ela é um estudo, ela é uma ciência que ela traz a cura pela fala, a cura pelo amor. Né? Por isso que eu digo que Jesus, ele era o maior psicanalista que existia. Ele foi lá para o cego e falou: o que queres que eu te faça? Ele queria ouvir o cego falando a necessidade dele. Eu quero enxergar. E ele ali, ele mostrou o quê? Que ele se importava. Quando você para, né, o bem mais precioso que nós temos hoje é o nosso tempo. Quando você para e escuta alguém, você está mostrando: olha, eu me importo com você. Eu te amo, parei tudo para te ouvir. Jesus fazia isso, né? E eu acho que é por isso que eu sou assim tão apaixonada por esse Jesus. Tem um escritor, o nome dele é Rubens Alves. Tem um trecho de um texto dele, de um livro dele, que eu gosto de citar nas minhas palestras. Ele diz assim: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: se eu fosse você. A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. É na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Então, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos tirar um tempo, até o nosso Deus, que é todo poderoso, ele
para nos ouvir. Ele tem prazer em nos ouvir. E assim o Senhor fez com Elias. Ele foi lá na caverna, né? Passou ali com aquela brisa suave. E aí ele praticou ali, como eu disse, a terapia do cuidado. Levou pão, levou água, né? Levou alimento ali para Elias, né? Teve ali a comunhão com Elias. Esperou o tempo de Elias sem pressão. Ele ouviu Elias falando tudo. Falando, olha, eu estou frustrado, o povo não quer saber do Senhor, não tem jeito, né? Vamos imaginar. Ele se frustra com ele mesmo, porque depois de tudo que ele fez, recebeu ainda ameaça. Depois de tudo que ele fez, recebeu ainda a ameaça de Jezabel. E aí ele fala, né? Não sou melhor do que os meus pais. Quantas vezes a gente se compara com outras pessoas, esquecendo que nós somos seres únicos. Nós temos uma jornada única. Nós não somos iguais a ninguém. Por mais que a gente tenha o DNA, tenha a herança de algumas coisas dos nossos pais, nós somos únicos. Não sou melhor que os meus pais. E pede a morte. E aí o Senhor espera ele falar tudo. E depois Deus faz o quê? Levanta, se alimente, porque grande é a tua jornada. E o Senhor, ele não olha para a forma que você está agora. Elias, ele estava super abalado emocionalmente, o cara estava pedindo a morte. Mas o Senhor falou o quê? Levante, coma e beba, porque grande é a sua jornada. Eu ainda tenho planos para você. O Senhor, ele ainda tem planos para você. O Senhor não te vê como você vê. Como eu sempre digo, você não é as suas dores. Embora as suas dores tenham feito você chegar até aqui, você tenha, né, vivido todos esses traumas, fazem parte da sua história, mas você não se resume a isso. Né? Eu gosto muito de falar essa frase, já ficou marcada na minha história, de algumas pessoas que eu conheço. Existe vida após o trauma, existe vida após as dores, existe vida após o medo, existe vida após o pânico, após a depressão, a ansiedade. Só depende de nós. Né, gente, eu sei que não é fácil, mas como eu falei nesses 5 vídeos, busque ajuda, converse, fale com alguém, fale, olha, eu preciso de ajuda. Eu tenho certeza que o Senhor, ele vai enviar, ou já enviou pessoas do seu lado para que possam te ajudar. Então o Senhor foi lá e falou, se alimenta, porque eu ainda conto com você. Jesus, ele conta com você. Ele restaurou a vida de Elias depois disso. E mostrou que ainda não era o fim, pois ele ainda tinha grandes coisas a fazer. Ali, quando Deus falou, olha, se alimenta porque o seu caminho é longo, não é porque ele ia caminhar 40 dias, não. Mas era porque o caminho, a jornada dele não tinha terminado ali. O Senhor ainda contava com ele, ainda existia propósito. E aí Deus vai e fala para ele tudo que quer que ele faça. Tá? Olha, você está passando por isso, mas você não é isso. Você é o cara que fez grandes coisas em meu nome. Então eu conto com você. Fez ali a prática da terapia do cuidado. Se você ainda não tem esse cuidado, pratique você o autocuidado, o amor próprio. Se levante, você é precioso, preciosa. E aí, lá em Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 ao 9, está escrito assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha a chave que tem aqui em Filipenses. Tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Lembra? Veio o pensamento ruim, catastrófico, muda o foco. Começa a exercer a gratidão. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela minha família, pelo meu emprego. Na hora que vier um pensamento ruim, seja grata pelo aquilo que você está fazendo naquela hora. Obrigada pelo meu trabalho, obrigada pela minha vida. Quando você vai exercendo a gratidão, você também vai estimulando a produção dos hormônios da felicidade. E aí, né, se você pode praticar alguma coisa, lembra dos hormônios ontem?
abraçar alguém, caminhar, começa a fazer isso a seu favor. Veio o pensamento, muda o foco. Aqui está falando a palavra, o Senhor já tinha a chave aqui. Pense no que for bom, excelente, de boa fama. E aí ele fala aqui, não andem ansiosos por coisa alguma. Deus ele não faz aqui uma pergunta. Vocês podem não andar ansiosos por coisa alguma? Olha, eu acho que vocês não devem andar ansiosos por coisa alguma. Não, é uma ordem, é um mandamento. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ponto. Mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Fala para o Senhor o que te preocupa e respira, bota o sorriso no rosto, o Senhor está cuidando de tudo. Isso é uma ordem, um mandamento. Não andeis ansiosos. E como viver esse mandamento? Orar a Deus, orações e súplicas. Orar a Deus, levar a Deus suas angústias, suplicar, mostrar o que te aflige, o que nos causa medo e pedir ao Pai para que a gente possa vencer. Sem Ele é impossível. E com ações de graças, lembrar com esperança dos feitos já realizados por Ele. Eu costumo falar que tudo passa. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Às vezes a sua noite está durando 1 ano, 1 mês, 10 anos, eu não sei. Mas creia, Deus ele não mente. A alegria vem pela manhã. Uma hora o sol vai nascer de novo. Se a gente parar e olhar para trás, a gente já passou situações piores. E o sol veio. Jesus chegou. Jesus te encontrou. Lembrar com a esperança dos feitos já realizados por Ele. Ele sempre cuida de nós. Fazendo isso, Deus nos dará paz. Paz com Ele, que é a reconciliação. E a paz dele, sentimento de paz, Ele guarda o nosso coração da ansiedade. Então nós temos paz com Deus, que é a reconciliação através da cruz do Calvário. E nós temos paz dele, a paz dele, que é a sensação de que nós temos um Deus que está rigorosamente no controle. Pensar de maneira correta, depois vocês leem lá em Tiago, capítulo 1, 2:18, fala sobre a mente dividida sem paz e sabedoria. Nós temos que pensar no que nos faz bem. Aonde a mente vai, o sentimento vai atrás. Tem um provérbio que fala sobre isso, que os olhos dos sábios estão na cabeça, na nossa mente. Aonde a nossa mente, aonde os nossos olhos chegam, o nosso corpo chega, gente. Se vocês soubessem o quão maravilhoso e o quão perigoso é isso, aonde a sua mente chega, o seu corpo vai chegar lá também. Então que a gente possa olhar com os olhos da fé coisas grandiosas e maravilhosas para que a gente possa alcançar e consequentemente nosso corpo vai atrás. A mente age como um cubo mágico. Sabe aquele brinquedinho de criança que tem 6 faces, né? E aí tem que botar cada uma na sua cor? Um movimento leva ao outro. Um ciclo quase que sem fim. Cada hora que você mexe vai te levar a outro movimento. É um ciclo quase sem fim. Viver de acordo com os princípios. E o Deus da paz estará conosco quando vivermos de acordo com os seus princípios. Praticar gratidão. Se você vive o princípio, você é abençoado. Agora, se você quebra um princípio, o princípio te quebra. Viva os princípios de Deus. Pensar no que nos faz bem. Lembra? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui em Filipenses também já está falando. Pensar no que for bom, de boa fama e tudo mais. Aonde a mente vai, o pensamento vai atrás. Guarde isso para você. Não vivam ansiosos é uma ordenança. Só conseguimos com a ajuda de Deus. Mateus 11, 28, 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já falei para vocês que esse foi o versículo de quando eu me converti, né? Eu cheguei em um momento de muita dor naquele lugar e eu já não prestava. Quando eu vi tinha uma faixa bem grande na porta da igreja, quando eu li esse versículo, eu já não prestava mais atenção no louvor, nem na palavra, nem no que estava acontecendo. Quando eu olhei, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, eu falei, sou eu.
E aí eu lembro, gente, exatamente a roupa que eu tava, com quem eu estava na época. Eu namorava o meu esposo, isso tem 20 anos, né? E aí eu lembro que no final, na hora do apelo, o pastor ele leu esse versículo que era o tema da campanha. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. E aí depois, né, mais na frente vem falando: pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando falou isso, eu já estava lá na frente chorando. Salmos 131, 2 vem dizendo assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Freud fala que nós já nascemos com o sentimento de angústia, né? Freud ele fala que a ansiedade e a angústia são a mesma coisa, e realmente é um sentimento de angústia. E aí nós já nascemos ansiosos, nós estamos ali no quentinho, no ventre da nossa mãe, amparados, alimentados, de repente a gente acorda, de repente a gente nasce, e para respirar dói, e para comer a gente chora, e sujou a fralda a gente chora, passamos por vários momentos de angústia desde o nosso nascimento. E aí, né, a gente tem filhos, a gente sabe que ali o bebê tá chorando, tá com cólica, um exemplo. O bebê tá com cólica, e aí o que a gente faz para aliviar a cólica? A gente junta a barriguinha do neném na nossa barriga, assim, vocês já fizeram isso? Eu fazia muito isso com meus filhos. Quando eles estavam com cólica, eu dava um remedinho, aí às vezes não queriam nem mamar de tanta dor que estava sentindo, mas aquela quentura do meu corpo, ali no corpinho deles, passava essa cólica, né? Aquele aconchego, né? O aconchego da amamentação, você amamentar o seu filho olhando nos olhos deles, né? Assim, o aconchego da amamentação, Davi fala sobre isso nesse versículo, né? Ele tranquilizou a alma dele como uma criança recém-amamentada ali no aconchego da sua mãe. É assim que a gente deve se sentir nos colos do Pai. Né? Ele fala lá na sua palavra: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu todavia jamais me esquecerei de vós. O Senhor, ele não se esquece de você. O seu nome está escrito na palma das mãos dele. Toda vez que ele vai abençoar, ele vê o seu nome ali escrito na palma das mãos dele. Então que você ache esse aconchego no colo do Pai. 1 João 4,8: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora, expulsa todo medo. Então que você se lance ao verdadeiro amor. Esse vídeo de hoje, eu me emocionei bastante aqui gravando para vocês, porque é tudo que eu vivo hoje. É o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Não é fácil, gente. Não é fácil, gente. Não é fácil a gente viver uma vida de ansiedades, lutando contra a ansiedade, lutando contra a depressão e tudo mais, né? Eu acredito que tem pessoas que têm situações mais difíceis do que a que eu passei, né? Quem sou eu para medir com a régua da minha vida a sua vida? Não é isso, mas eu quero te dizer que tem esperança, que se eu conseguir, você também é capaz de conseguir, porque nós temos o mesmo Pai. Nós temos o mesmo Deus, e Ele não tem filhos preferidos, tá? Ele ama a todos de forma igual. Ele deu seu único filho para que morresse por mim e por você, né? E aí naquele momento lá da cruz, né, é a minha oração de todos os dias. Eu falo todos os dias isso com Deus. Senhor, o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, a minha angústia estava ali naquela cruz do Calvário, e o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. Muito obrigada. Então que eu tenha paz nesse dia, né? Que você tenha paz em Cristo e a paz de Cristo. Todas essas técnicas de ancoragem, de respiração, todas as dicas para você produzir os hormônios no seu corpo, isso eu falo por experiência própria, isso é o que eu vivo todos os dias, né? Como a gente costuma falar, é um dia de cada vez, e sim, é um dia de cada vez. Não andeis ansiosos, é um dia de cada vez. A cada dia basta o seu mal. Vamos viver um dia de cada vez, crendo que o Senhor ele está rigorosamente no controle. E para terminar, eu quero deixar um texto para vocês. E diz assim: dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou, através das florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano
tão vasto que entrar é nada mais do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. É impossível voltar na existência. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá desaparecer, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas se trata de tornar-se oceano. Então que você se torne esse oceano e venha transbordar cura, que as águas do Senhor, elas te enchem, as águas do trono de Deus, que elas possam te encher de amor, de cuidado. Talvez você não teve isso lá atrás, mas hoje você entende que você tem um Deus que pode te dar graça, te dar paz, te dar amor, te dar aconchego. Você entende isso hoje. Então que essas águas do trono de Deus possam derramar cura sobre você, que você possa ser curada, e ao transbordar esse rio de águas vivas, você possa inundar a vida de outras pessoas, que você possa ser esse oceano de cura, que ao chegar, que ao tocar nas pessoas, as pessoas possam ser curadas através do seu testemunho, não só de você falar, mas de você ouvir, e as pessoas veem essa transformação em você, porque a cura, ela vem de dentro para fora, lembra? O coração alegra, formoseia o rosto. Então, que você possa ser curado, restaurado, ressignificar as suas dores e entender que o Senhor, Ele não desperdiça nada, que tudo que você viveu vai servir de bálsamo, de instrumento de cura para outras pessoas, né? Como a gente sempre fala, minha dor, o meu ministério. Né? Aquilo, a pastora Nizinha, ela fala muito isso, aquilo que Satanás planejou como derrota, como tragédia na minha vida, o Senhor transformou em cura para que eu possa ser um agente transformador de cura na vida de outras pessoas. Seja esse agente transformador, seja esse agente transformador, seja esse agente de cura. São nos nossos traumas, nas nossas feridas, que nós mostramos que somos humanos. E é nas nossas feridas, nas nossas dores, nos nossos traumas que nos tornamos humanos. E é através da nossa humanidade que nós nos tornamos agente de cura na jornada do próximo, na jornada das outras pessoas. Amém? Que você receba essa cura. E eu estou assim, muito feliz de ter acompanhado vocês durante essa semana. Qualquer dúvida vocês podem chamar, comenta aqui o que vocês acharam, comenta no YouTube, comenta aqui no grupo, envie esse vídeo para outras pessoas que estão precisando dessas informações. E muito obrigada pela companhia, até a próxima, viu? Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente, que o Deus da cura possa curar vocês nesse dia. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.